Graça e paz, irmãos. Estamos agora na nossa última aula. Com a graça de Deus, chegamos aqui. Vocês já vêm num processo de muito estudo esse mês. Eu fico muito feliz. Vocês já alcançaram essa aula, né? Isso quer dizer que você continuou firme na manutenção do curso, nas propostas, e eu fico muito feliz por isso. Eu dou glória a Deus pela sua vida, meu aluno querido, minha aluna querida, que nós chegamos nesse final, nessa aula 13. Vou postar mais uma aula para vocês, mas vai ser de orientação de projetos, mas o nosso escopo inicial é essa aula número 13, que é o final. Então, na próxima aula de projeto, estarei postando também mais algum material de apoio para vocês. Mas esse é o nosso objetivo, ok? Ao final, eu vou estar fazendo uma oração agradecendo a Deus. Gostaria que você orasse junto comigo, ok? Porque eu tenho certeza que foi muito desafiador e que você venceu muitas barreiras para chegar até aqui. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar de técnicas de tomada de decisão. E aqui já começa com uma imagem muito interessante, né? Que nós temos uma abordagem de um homem seguindo numa linha reta, na direção e no objetivo comum. Mas muitas vezes nós nos vemos nas igrejas dentro de um cenário que se mostra a nós dessa maneira, como essa imagem, e muitos caminhos a seguir, muitos sinais, muitas encruzilhadas, muita coisa que nos deixa meio confuso às vezes. Então é importante a gente entender um pouquinho como perceber algumas questões para a tomada de decisão. Gostaria de deixar claro aqui nesse item que eu acredito no poder de Deus nessa administração, mas nós não podemos negligenciar também questões que estão ao nosso redor, ok? Nós precisamos entender que nós, como líderes e pastores, missionários, pastoras, nós erramos também, muitas vezes por não perceber as coisas e nem entendê-las, ok? Precisa ficar claro que a gente precisa ter paz também, e essa paz vem muito da nossa vida devocional, né? E o pedido de Deus para nos mostrar alguns sinais. E a gente precisa ter sensibilidade. Mas quando nós estamos muitas vezes ausentes um pouco dessa manutenção espiritual, a gente costuma cometer erros. Então, tome cuidado. Muitas vezes você vai estar à frente da igreja, lá no futuro, e você vai ver um seminarista lá pedindo a tua ajuda, louco para poder ajudar, cheio de sonhos, e você tem que tomar cuidado para não matar esse menino, essa menina sonhadora, com projetos de Deus no coração. Irmãos, eu tenho passado experiências nessa área muito fortes e eu tenho visto assim a necessidade de compreender tantas coisas sobre isso. Seja abençoador, e é importante que você seja um homem devoto. Quando eu falo de devoto, é um homem com vida devocional, um homem que, que põe como premissa a voz de Deus nas suas decisões, não naquilo que você acha, não naquilo que às vezes só os olhos falam, mas a gente precisa entender os sinais de Deus, ok? Então toma bastante cuidado. Aqui eu vou falar de técnicas nesse momento, mas conversa com Deus, né? Pensa bem nisso. Nós estamos passando um processo de renovação, principalmente na Convenção Batista Nacional. Tem uma mudança de gerações que está por acontecer e nós precisamos estarmos abertos a esse momento. Os pastores precisam estar com o coração aberto, e vocês e nós lá na frente
vamos estar nessa posição. Nós vamos estar no momento em que nós vamos ter que tomar uma decisão, inclusive de passar o bastão. Não no passar o bastão no sentido pejorativo, mas no sentido de fazer transição, de entender que é a obra de Deus, que é a igreja é do Senhor. Então, a decisão, o momento de decisão é muito importante. A gente precisa estar aberto, né, a esse momento e enxergar todo um cenário que a gente está inserido, ok? Vamos lá. Eu fiz aqui com vocês, na verdade, um desabafo, mas é para que vocês entendam que é necessário ter esse coração. Não desanime, não desanime, não desanime com momentos difíceis, com dificuldades, ok? Nem com decisões que são tomadas. Às vezes você olha, você fala, poxa vida, eu não deveria ter feito daquela forma. Olhe pelas pessoas, olhe pelos pastores que estão à frente dos trabalhos, olhe para as lideranças, né? E se coloque nessa posição também. Bom, aqui a gente vai conceituar o que é certeza, né? Condição para tomada de decisão, ok? Em que os administradores, os gestores, né, têm as informações precisas, mensuráveis e confiáveis sobre os resultados das várias alternativas que estão sendo consideradas. Isso é uma definição técnica. Mas olha aqui, eu tenho informações precisas, dotadas de valor. Então, tenho certeza, eu vou tomar uma decisão com base em algo que é certo, ok? Então, por exemplo, eu preciso ampliar a quantidade de lugares na igreja. Eu fiz um levantamento diário de uma média de membros que frequentam a minha igreja. Se eu vou tomar uma decisão, por exemplo, de compra eu, de, de bancos para essa igreja, eu tenho certeza, entendeu? Pelo menos naquele momento, eu tenho certeza. Eu fiz um levantamento, eu tenho dados que me mostram aquilo. Isso é só um exemplo, mas a gente tem várias outras questões. O que a gente pode usar essa certeza? O risco é uma condição para tomar decisão, certo? Em que os gestores conhecem a probabilidade de que uma determinada alternativa leve a um objetivo ou resultado desejado. Às vezes você sabe que é possível. Aquilo que é possível, ele não é ainda, ok? Ele vai ser. Há uma possibilidade. Então aí a gente entra com o conceito de risco. E o que é incerteza? Né? Condição para tomar de decisão na qual os gestores enfrentam situações externas, imprevisíveis, ou não têm informações necessárias para estabelecer a probabilidade de determinados eventos. É incerteza, a gente vai falar um pouquinho disso. Turbulência, condição para a tomada de decisão que ocorre quando as metas não são claras ou quando o meio ambiente muda muito depressa. Então, olha só. Vamos trabalhar aqui com essa imagem o conceito de certeza ou incerteza. Quando a gente olha e vê um dado, qual é a certeza que eu tenho? Eu tenho a certeza de que esse dado ele possui 6 faces que são numeradas de 1 a 6, equidistantes, seguindo uma certa regra, ok? E pintadas as numerações em preto. E esse dado ele tem uma forma cúbica com cantos arredondados, ok? Isso é a minha certeza. O que é incerteza? Quando eu lanço esse dado, eu sei qual face ficará para cima? Hã? Aí é incerteza, ok? Eu não posso afirmar que ao lançar esse dado, por exemplo, o número 6 ficará para cima. Eu tenho uma outra informação aqui, que eu tenho 6 possibilidades, ok? De que esse evento, na verdade eu tenho 5 possibilidades que esse evento não ocorra, porque uma é a desejada, que é a face com o número 6 aqui para cima. Mas eu vou ter 5 outras probabilidades, 5 outras faces que podem não sair. Então, olha só, tenho aqui um cenário todo de incerteza, né? Muito interessante, né?
Inclusive, né? Olha o risco, ó. Quais dessas atividades apresentam riscos controlados? Quais dessas atividades é a mais perigosa ou que tem a maior potencial de dano? Então, olha só. Aqui eu tenho uma pessoa pulando de uma rocha para a outra. Eu sei a altura dessa rocha? Eu não sei. Eu não consigo visualizar essa informação nesta imagem. Ok? Mas olha só. Eu não consigo controlar um monte de fatores que estão nessa imagem. Eu consigo saber como que eu vou me posicionar e como vai estar o meu equilíbrio ao chegar do outro lado do desfiladeiro? Não consigo. Embora eu esteja mais perto da terra, do chão, eu tenho uma variável e eu tenho um grupo enorme de possibilidades que me conduzem a uma situação de risco e muitas vezes não controlada, ok? Porque eu não sei como será do outro lado. Tá? Agora, é claro que é mais perigoso pular de paraquedas, ok? Perigo tem uma intensidade muito grande aqui, tá certo? Por quê? Porque se não abrir o paraquedas, a probabilidade que eu tenho de sobrevivência é praticamente nula. Aqui, talvez essa probabilidade se amplie, essa possibilidade se amplie. Então aqui eu tenho riscos controlados, ó. Embora o perigo seja uma situação perigosa, aqui um potencial de dano enorme, mas eu controlo. Então o que acontece? Eu fiz um levantamento de variáveis, eu tenho informações, eu tenho processos, procedimentos, eu tenho regras, normas, leis estabelecidas, ou seja, eu tenho todo um trabalho desenvolvido. Aqui não. Aqui eu tenho uma postura até irresponsável, ok? Perante a cena aqui, né, que nós estamos comparando. Então, essa atividade é mais perigosa. Ela tem um potencial de dano maior do que esta aqui. Certo? Mas ela apresenta riscos controlados. Então, tudo isso está dentro de um processo de informação. Qual a informação que eu tenho? Eu tenho informação exata de onde eu vou colocar os pés e vou aterrissar desse lado? Não tenho, porque eu tenho um monte de informação. Tenho um monte de informação. Então por que eu tomei a decisão de pular de paraquedas? Porque tem um monte de informação aqui, de processo, procedimento, que me levou a tomar essa decisão. Porque eu vi que mesmo tendo potencial de dano elevado e ser perigoso, esse perigo e esse potencial de dano ele é controlado. Existe uma série de quesitos que foram estabelecidos e estão sendo controlados, né? No momento em que eu faço essa atividade. Aqui não. Então, o risco tem essa característica, né? E a tomada de decisão vai envolver isso aqui, ó. Vai ter momentos que você vai ter que tomar uma decisão aqui, ó. Vai ter esse nível de controle aí. Ok? Tá certo? E quando você está aqui, você precisa decidir nesse cenário aqui, é muito complicado, ok? Cenário totalmente adverso. E você vai precisar muito de Deus nessa situação, certo? Vamos lá. Agora, quando você tem certeza, embora possamos criar relações probabilísticas relacionadas a dados e eventos, existe sempre uma incerteza sobre a ocorrência do dano, em razão da natureza imprevisível do evento. Ou seja, a possibilidade de acontecer algo aqui, por causa do gerenciamento do risco, é até maior que aqui. Mas aqui também ela existe. Por mais controle que eu tenha, pode ser que o paraquedas não abra.
E aí, como é que fica quando o paraquedas não abre? Hum? Percebe? Então, isso a gente chama de incerteza, ok? Olha só, aqui eu tenho a frequência com a consequência, ok? Então, às vezes eu tenho um evento com alta frequência, mas com uma baixa consequência. Aqui eu tenho um evento caracterizado com uma baixa frequência e uma baixa consequência. Mas eu também tenho lá um outro extremo, né? Um evento que é feito com uma alta frequência e quando ocorre alguma coisa que tem uma alta consequência. Então, são incertezas, a gente não consegue ter um parâmetro, ok? Em relação a isso, né? Aqui a gente tem uma média frequência, uma média consequência, uma baixa frequência com uma consequência caminhando para alta. Então a gente tem sempre desvios, assim, incertezas, né? Você percebe que não há linearidade nesse gráfico, ele é um gráfico cheio de variáveis. Então isso é uma representação gráfica de incertezas. E aí, aqui a gente tem a turbulência, né? Nós já estamos chegando ao final. A turbulência, olha que interessante. Por que eu coloquei as dunas aqui? Que cenário adverso é esse? Ele se modifica a todo momento. A gente não tem referência. A gente vai perdendo a referência. A gente cria uma referência e essa referência vai acabar se perdendo. Isso é um processo de turbulência. É muito difícil nesse movimento, nesse tipo de movimento de problemas e de riscos e de questões que nos envolvem, de tomarmos decisão nesses aspectos aqui, tá certo? Então é muito complicado, tá? Por isso que nós precisamos muitas vezes termos critérios para fazer as coisas. Você imagina você num cenário como esse, e não se assuste que eu vou falar, mas a igreja, na questão de tomada de decisão e muitas vezes manutenção, ela se encontra num, num deserto mesmo, num monte de dunas, não tem critérios às vezes estabelecidos, não tem procedimentos estabelecidos, não se respeitam questões às vezes estatutárias, regimentais, enfim, uma série de questões, né, que são colocadas a nós e nós nos vemos às vezes nessa dificuldade. São as turbulências, né? Como tomar decisão num cenário desse. Então aqui eu coloquei um gráficozinho, né, que você percebe a gente pode estar falando aqui sobre o distanciamento entre certeza e turbulência, né? Então, em relação ao próprio nível de controle. Então, quanto maior o nível de controle, mais certeza você tem de tudo aquilo que está acontecendo em volta de você. Menor vai ser o risco, menor a incerteza e menor a turbulência. Agora, quanto menor o nível de controle, maior vai ser a turbulência, maior a incerteza, maior o risco e menor a certeza. Então esse gráfico, ele mostra para nós isso, entendeu? Então eu preciso fazer uma gestão de informação e saber o que está acontecendo em volta de mim para que eu tenha certeza na hora de tomar uma decisão, ou pelo menos um maior nível de assertividade e certeza para tomar essa decisão. Gente, isso daqui é muito sério. Permanecer sem controle das coisas, você vai estar sempre em um cenário de turbulência. Veja só, em todos os segmentos, não é só a igreja. A igreja, isso aqui se aplica perfeitamente à igreja, mas se aplica a todas as outras coisas, tá certo? Se aplica à sua vida pessoal, aplica a instituições que você tem contato, enfim, tudo que você possa imaginar, a gente tem esse cenário, esse gráfico é excelente. Então, quanto maior o controle, mais certeza você tem, menor é o risco, né? Diminui, menor é a incerteza e menor a turbulência, tá certo?
Agora, quanto menor é o controle, maior a turbulência, maior a incerteza. O risco também se posiciona de uma forma mais assintosa também, tá certo? Certeza mesmo você não entende nada, né? E aí fica essa bagunça. Então procure ter o que? Controle dos processos, controle das questões, controle dos ministérios, não como centralizador, mas e nem como burocratizador, ok? Tô pedindo para você se tornar o Max Weber aqui não, ok? Beleza? Mas assim, entenda o que eu estou querendo dizer. Procure estar antenado com tudo que acontece em volta de você, meu irmão, minha irmã, ao seu redor, ok? Para que você não cometa injustiças. E tudo isso também ligado à gestão de administração, que é o foco, na verdade, da nossa aula, tá bom? Então, quando você tem controle, você controla, por exemplo, o financeiro, as contas da sua igreja, você acompanha, você verifica, você endossa. Então, você tem certeza na hora de tomar decisões, por exemplo. Quando você é distante, você não tem controle, você está longe disso, você vai viver turbulência. Você nunca vai saber aquilo que você pode fazer ou não, sua decisão não vai ser pautada, você vai ter um monte de dúvida, né? Então, é muito sério, né? O teor do risco aumenta também. Muito sério. Vamos lá. Estamos quase finalizando. Modelo racional de tomada de decisão. Então eu tenho aqui primeiro examinar a situação. Eu montei esse fluxo para vocês. Definir o problema, identificar os objetivos da decisão e diagnosticar as causas. Segundo, criar alternativas, buscar alternativas, não avaliar ainda nesse momento. Num terceiro momento, avaliar as alternativas e selecionar a melhor, para no quarto momento implementar e monitorar a decisão que você tomou. Então você vai planejar a implantação, implementar o plano e monitorar a implementação e fazer ajustes. Eu coloquei isso dentro de um ciclo, tá certo? Que eu chamei de modelo racional de tomada de decisão. Eu examino, crio alternativas, avalio, seleciono a melhor, eu implemento e cuido, monitoro, ok? Por quê? Preciso verificar se a decisão que eu tomei foi acertada ou não. É simplesmente isso, é simples assim, entendeu, irmãos? Então a gente tem um fluxo aqui bem definido, ok? Tá bom? E olha só que interessante, né? Nós já vamos concluir a nossa aula. Eu coloquei como exemplo o modelo da palavra de Deus, né? O conselho de Gamaliel. Olha só, como Gamaliel foi acertado, né? E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Gamaliel estava sendo questionado sobre os cristãos lá no livro de Atos dos Apóstolos. E ele, como um homem sábio, se posicionou racionalmente. Então, qual foi a postura de Gamaliel? Se é de Deus, não podereis desfazê-la. Então, é assim, que é a vez de se preocupar, né? Ok? Se é a obra de Deus, não podereis desfazê-la para que não sejam achados combatendo contra Deus. Gamaliel, ele fecha a questão de uma forma muito sábia, estabelece uma posição e essa posição acaba sendo fortalecida, porque na tomada de decisão dele, ao falar, o que ele deveria fazer, como ele deveria tratar aquele problema, ele coloca a questão de modo racional e de modo claro, ok? Sem espiritualizar nada, mas deixando tudo muito claro, ao ponto de que a sua postura gerou influência na decisão e no caminhar de toda a manutenção do cristianismo no futuro, ok? Então, foi sábio isso. Irmãos, eu vou passar um vídeo para vocês
ok? E ao final do vídeo nós vamos bater um papinho, porque nós estamos encerrando, estamos no último slide do nosso curso de gestão eclesiástica, ok? Vamos lá, tomara que dê tudo certo para passar um videozinho para. O primeiro passo é você definir prioridades de curto e longo prazo. Além disso, deve existir um equilíbrio entre as prioridades pessoais e as do trabalho, o que nem sempre é fácil da gente determinar. Quando o assunto é tempo, não existem fórmulas milagrosas e nem mesmo um padrão, porque a percepção do tempo difere conforme a pessoa, né? Quem é mais voltado para agendas, prazos, resultados, coisas assim, vai dar um valor maior ao tempo. Mas quem é mais voltado a relacionamentos, vai considerar de menor importância cumprir horários, por exemplo. Por isso, ainda que existam técnicas para administrar as tarefas dentro do tempo que nós temos, essas técnicas vão funcionar de maneira diferente dependendo da pessoa e até mesmo o ambiente em que nós vivemos vai influenciar isso, vai influenciar a forma como nós administramos o tempo. Eu acabo de me lembrar daquele filme, O Náufrago com Tom Hanks. O personagem que ele vive no filme é voltado demais para o tempo, é muito focado no tempo. Tudo na vida dele é organizado, cronometrado, mas ele deixa coisas importantes, como tratar de um dente, ou então o contato com sua noiva, para um segundo plano. Depois do acidente de avião, o dente dói e a noiva acaba encontrando outro. E aí só daí que ele vai perceber que tinha invertido as prioridades. Não dá para esgotar esse assunto tempo numa conversa assim, mas eu estou me lembrando de algumas dicas práticas. Por exemplo, o tipo de comunicação que nós usamos. Saber a diferença entre comunicação síncrona, que é aquela que exige que o outro esteja disponível simultaneamente com você, ou assíncrona, que não depende da disponibilidade do outro, isso já faz uma tremenda diferença na vida da gente. Por exemplo, se eu tenho uma mensagem rápida e de pouca importância, eu não preciso telefonar para alguém, basta usar um e-mail e o outro vai ficar sabendo quando ele estiver disponível. Ele não precisa parar o que está fazendo para conversar comigo. Outra dica prática para cuidar bem do tempo é reduzir o número de opções do nosso dia a dia. Para ilustrar isso, pense na época quando a TV tinha 4 ou 5 canais. Nós passávamos 2 horas vendo TV e gastávamos 10 minutos para decidir que canal assistir. Agora a gente tem 100 canais. Nós passamos 4 horas vendo TV e 2 trocando de canais. Quanto menor o número de opções, menor o tempo gasto nelas, até para escolhê-las. Isso vale também para a compra de um novo celular com 200 funções novas que você vai ter que aprender tudo e nunca vai usar. O forno de micro-ondas, o aparelho de som, até o upgrade daquele processador de textos que você só usa para escrever relatórios. Tudo isso é perfeitamente dispensável quando você entende que tempo é uma coisa valiosa. É claro que cada versão desses programas e produtos que o fabricante anuncia vai tentar nos cativar com funções diferentes. O processador de texto vai ter letras que dançam, o revisor ortográfico em mandarim. Mas a questão é a seguinte: eu preciso disso? Se eu não preciso, por que eu vou perder meu tempo lendo os manuais e aprendendo tudo isso de novo? O excesso de informação também é um grande ladrão do tempo. Eu aprendi a ler jornal do jeito que os jornalistas escrevem. Eles escrevem as notícias na forma de pirâmide invertida. Quando a gente aprende que o essencial da notícia está na chamada e nos primeiros 2 parágrafos apenas, a gente deixa de gastar o tempo nosso para ir até o final. Porque a gente sabe que o autor está dizendo tudo de novo nos outros parágrafos, só que com outras palavras e com quase nenhuma novidade. Eles fazem isso, os jornalistas fazem isso para poder cortar o texto caso o espaço seja insuficiente na hora de fechar a página. Obviamente, não vale isso para matérias ou para reportagens ou opiniões, né, que é diferente. Mais uma dica: dividir o tempo em períodos bons e ruins conforme a atividade. Eu sou madrugador, eu acordo cedo e de manhã que é a minha melhor hora para trabalhar, escrever, ter ideias. À medida que o dia vai passando, a minha capacidade de pensar vai diminuindo, vai encolhendo, vai murchando. Por isso eu procuro deixar sempre para a parte da manhã as tarefas que exigem maior atenção e criatividade. Meu filho é o contrário, ele prefere entrar à noite trabalhando, enquanto eu prefiro entrar à noite dormindo. E se tiver algum trabalho urgente, acordar às 2 ou 3 da madrugada para trabalhar. Cada um vai ter o seu biorritmo aí, né? Por exemplo, se você precisa visitar um cliente para tentar vender algo, é preciso não só escolher o seu melhor momento de agilidade mental, como tentar descobrir qual é o momento em que o seu interlocutor vai estar mais relaxado até para aceitar a sua proposta.
Entender comportamento humano em relação ao tempo também pode ajudar. Há tarefas que devem ser resolvidas logo, porque o tempo ou a falta dele pode causar ansiedade. É o caso daquela conta de R$ 1 que você tem para pagar, mas que deixa na mesa para pagar depois, porque afinal é só R$ 1, né? Porém, você sabe que se não pagar pela internet enquanto ela está ali na sua mesa, você vai precisar pegar o carro, procurar vaga para estacionar, ir ao banco, enfrentar fila, perder 2 horas por causa de R$ 1 que você deixou de pagar. Isso causa ansiedade. Todas as vezes que você olha para essa conta, você vai ficar ansioso. Por isso, resolva logo. Embora ela pareça ser pouco importante, é de R$ 1 só, ela é urgente e precisa ser resolvida. Há vários instrumentos para organizar o tempo. Mas, como eu disse, cada um deve usar o instrumento, a ferramenta que funcionar melhor para si mesmo. Se um programa de computador ou uma agenda eletrônica são úteis para você, vá em frente, use. Se o seu negócio é colar lembretes na moldura do monitor, colocar elásticos no pulso, anotar nas costas da mão, na palma da mão, coisa assim, vá em frente, é o seu estilo. Se você tentar usar uma planilha em um computador, e você é da pessoa que escreve na mão, provavelmente vai gastar mais tempo para organizar essa planilha. Então deixa essas coisas para quem tem esse perfil. O importante é anotar, de algum modo, seus compromissos, porque aqui também vem aquela questão da ansiedade. Do mesmo modo como nós anotamos o passado em livros de história, para a gente não esquecer, nós anotamos o futuro em agendas, também para não esquecer, tanto do futuro como do passado. Tentar manter tudo isso na memória deixa pouca capacidade de processamento do cérebro para você viver o momento presente. O momento presente não pode ficar cheio de pensamentos ou de ocupações para momentos que ainda são futuros e ainda não devem estar sendo tratados. Por isso a gente anota, né? A gente anota para ficar despreocupado, ou seja, não preocupado com alguma coisa. Quando existem tarefas importantes, o jeito é planejar. Ou seja, alocar o tempo necessário para cada tarefa. O gostoso de planejar e anotar o que nós precisamos fazer é que a gente cria metas. E quando a gente cria metas, a gente cria também a possibilidade de atingir metas, de fazer gols. É aquela sensação gostosa de você ir riscando uma lista de coisas à medida que vai resolvendo. São os gols. Eles devem ser festejados quando você atinge, quando você faz esses gols. Outra coisa importante para gerenciar o tempo é você aprender a delegar, terceirizar tarefas. Pense num dominó. Se a peça que você derrubar tem influência em muitas peças, dedique-se a esta. Caso contrário, terceirize a tarefa. Uma forma de determinar o valor das tarefas é você medindo suas consequências. Ou quantas pessoas dependem que você dê o saque para que o jogo continue. Por fim, há um segredo das pessoas que têm tempo de sobra. E esse segredo é que elas sabem dizer não. Nós somos propensos a acatar tudo o que nos pedem e depois nós ficamos desesperados. Saber dizer não é uma arte e ela precisa ser cultivada. Quando nós conseguimos algum tempo extra, né, é bom também saber o que fazer com ele. Uma boa ideia é você gastar tempo para pensar, para ler, para meditar. Ou seja, sai um pouco da sintonia com o mundo e com as atividades e com as preocupações ao seu redor e recarregue as baterias. Ok, finalizamos. Irmãos, a administração do tempo, ela é fundamental para vocês. Aqui ele fala muito da questão de negócio. O Mário Persona, ele é cristão, tá ok? Eu não tenho muitas informações sobre ele, no sentido amplo, né, da sua vida, mas cristão, uma pessoa cristã. Tem alguns textos dele falando sobre o próprio Evangelho. Ele é conferencista, muito reconhecido, renomado, um especialista nas áreas de recursos humanos e gestão de pessoas, ok? E aqui ele coloca algumas questões importantes sobre a administração do tempo que nós temos que praticar. Eu fico alerta, né? Eu sou jovem também, como vocês, alguns já têm até mais experiência de vida do que eu, mas é importante você aprender a administrar o seu tempo, ok?
E a partir do momento que você assume a sua família, você tem que entender que ela é a sua igreja. E você só vai ter um ministério abençoado se a sua família for abençoada. Não há outra forma de ser e não há outra maneira de ser diferente disso, ok? Irmãos, nós chegamos ao final. Eu disse para vocês que eu faria uma oração. Eu gostaria de, nesse momento, estar lendo com vocês a palavra de Deus, ok? Está colocando aqui na tela inicial da aula 13. Gostaria de estar lendo com vocês a palavra de Deus lá no livro de 2 Timóteo. O apóstolo Paulo, ele está falando ali com Timóteo. E, na verdade, Paulo está abrindo o coração ali a Timóteo, tratando Timóteo como filho dele. Vocês sabem que Paulo foi um homem que dedicou sua vida toda ao ministério. E ele faz uma abordagem maravilhosa ali a Timóteo como filho. E ele diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar ao Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e o amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu em mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Agora indo lá para o capítulo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo,
pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembra-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amados, gostaria de deixar essa palavra para vocês. Uma palavra maravilhosa de um pai para um filho, do apóstolo Paulo, direcionada para Timóteo. É uma das palavras mais bonitas de incentivo ministerial que eu consigo enxergar. É por essa palavra, meus irmãos, que muitas vezes, em muitos momentos, em muitas situações, Deus tem me colocado de pé. Deus tem me fortalecido. Deus tem me dado a direção. Deus tem estendido a sua mão para mim e tem me tirado de uma situação difícil. É nesses momentos que eu olho para a vida do apóstolo e consigo enxergar a grandeza de Deus agindo no seu coração. Uma grandeza que foi capaz de entender que ele precisava compartilhar um dom recebido de Deus para a formação de pessoas que continuassem a boa obra e caminhassem na direção do Evangelho, trazendo luz sobre o mundo e sobre a face da terra, enquanto nele habitasse. É com esse sentimento, com esse coração agradecido, que eu falo com vocês nesse término das aulas. Eu louvo a Deus, Pai Todo-Poderoso, pelas misericórdias derramadas em minha vida. Eu louvo a Deus pelo testemunho apostólico de Paulo. Eu louvo a Deus pelo seu amor a Timóteo e por tudo que Timóteo continuou na boa obra do Senhor. Nós temos que crer que Deus continua o mesmo. Nós servimos a um Deus imutável, um Deus cheio de misericórdia, que continua olhando para os seus filhos com amor, com carinho, com compaixão, colocando-se no nosso lugar, dando o seu Filho em nosso lugar. Essa proposta, essa maravilha na qual nós vivemos, ela é muito maior do que todas as dificuldades que nós possamos passar. A graça de Deus nos basta. Isso está escrito na sua palavra. E é debaixo dessa graça que nós continuaremos firmes. É debaixo dessa graça que nós nos colocaremos sempre em pé, não porque somos fortes o suficientes para isso, mas porque a nossa dependência de Deus, ela faz com que nós permaneçamos firmes e inabaláveis. A graça de Deus, ela vem sobre nós como um fator crucial e providencial para que nós possamos, nas nossas limitações, continuar de pé. Que Deus seja louvado pela sua vida, meu seminarista, minha seminarista. Que Deus seja louvado pelas misericórdias em minha vida. Que Deus seja louvado por essa casa de profeta. E nesse momento eu gostaria de estar orando com vocês. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse período de convivência com esses meus alunos. Muito obrigado. Muito obrigado porque o maior abençoado também está sendo eu com tudo isso que está acontecendo. A vida dessas pessoas que se dispõem, ó meu Deus, em estudarem para que consigam, Senhor Deus, se preparar melhor para o Teu reino, Senhor Deus. São vidas que merecem, Senhor Deus, do Teu carinho, do Teu cuidado, do Teu zelo. Meu Pai, porque eles boa coisa almejam. Senhor, que a Tua mão poderosa esteja sobre todos nós. Que a Tua graça, Senhor Deus, e o poder do Seu Espírito Santo em Cristo Jesus esteja sobre todos nós. Pai, dai forças para esses alunos. Guarda cada um deles.
Coloca dos teus anjos ao redor deles, ó Pai, porque, Senhor, muitas coisas se levantarão, mas Tu permanecerás, Senhor, na vida deles e no coração deles. E esse propósito, Senhor, se manterá de pé, porque eu creio no Teu poder e na Tua mão poderosa. Pai, eu Te louvo por tudo que acontece na casa de profeta, no Seminário Teológico Batista Nacional, que nasceu do Teu coração. Ó Pai, eu peço que em nome de Jesus o Senhor continue levantando professores, que o Senhor continue levantando obreiros, que o Senhor continue levantando, Senhor Deus, através desses alunos, igrejas, obras missionárias, ações sociais que proferem, Senhor Deus, a Tua palavra e a evangelização. Ó Pai, coloca, Senhor Deus, em nós um espírito voluntarioso. Que a Tua mão, Senhor Deus, seja por nós. Que assim como Tu cuidas, ó Pai, dos lírios do campo, assim como eu vejo, meu Pai, agora, na nossa imagem, tema das aulas, uma igreja ali, num lugar especial. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a igreja brasileira. Que o Senhor esteja, meu Pai, abençoando, Senhor Deus, o campo missionário. Grandes coisas, Senhor, o Senhor fez por nós. E grandes coisas o Senhor ainda fará, porque o Senhor nos ama. Eu peço, Senhor, em Teu nome, Jesus Cristo, que olhe, Senhor, para dentro de cada coração, de cada seminarista, que no momento da dificuldade que eles ainda vão passar, porque eu sei que passarão, porque tem sido assim comigo, meu Pai, eles possam enxergar o amor de um pai para com o filho, o amor do apóstolo Paulo como reflexo e prisioneiro de Cristo, esteja no coração de cada um deles, Senhor Deus, e que eles se coloquem também na posição de Timóteo para receber esse amor da minha parte, dessa casa de profeta, da parte do Senhor. Um dia, Senhor, estaremos mais maduros e muitas vezes seremos Paulo e não mais Timóteo. E que quando isso acontecer, que nós sejamos tão abençoados como Paulo foi, temos o discernimento de todas as coisas e possamos encorajar ao invés de desencorajar obreiros para a Tua obra. Eu estou muito feliz hoje, Pai, porque cumpro a minha missão. Que o Seu nome seja exaltado sobre tudo e sobre todos, e que o nome de Jesus seja pregado para a honra e glória de Ti. Muito obrigado a todos vocês. Amém.